Trabalho de conclusão de curso. Polos Anhanguera, Arujá, Diadema, Mauá, Santo André e Tietê. Integrantes: Ayrton Alves Camargo Júnior, Anderson José de Oliveira, Daniel Santos Rocha, David Alves de Aguiar, Ebian de Vasconcelos Silva Júnior, Emília Esteves de Souza Cardoso, Marcelo Viveiros dos Santos e Wesley de Souza Silva. Apresentam desenvolvimento de um sistema IoT de monitoramento e alerta de incêndio em cenários específicos, com base na concentração de gases inflamáveis, temperatura e radiação infravermelha. Olá a todos! Gostaria de iniciar cumprimentando os membros da banca avaliadora, nosso professor orientador Luan Zucchi Ribeiro e a todos que acompanham a nossa apresentação. É com grande satisfação que dou início à defesa do nosso trabalho de conclusão de curso em Engenharia de Computação pela Univesp. O tema que trazemos hoje aborda uma questão de extrema relevância e urgência: a segurança contra incêndios. O ponto de partida do nosso projeto foi a observação direta de uma ameaça que é, infelizmente, constante e devastadora. Os princípios de incêndio, sejam em ambientes residenciais ou comerciais, representam um risco crítico e muitas vezes letal à segurança das pessoas, além de causarem perdas de patrimônio inestimáveis e prejuízos econômicos irrecuperáveis. Ao analisarmos o cenário atual de prevenção a esses sinistros, notamos uma lacuna tecnológica preocupante. Em muitos casos, os sistemas de detecção convencionais, como aqueles detectores de fumaça comuns de teto, limitam-se a uma atuação estritamente local e isolada. Eles são projetados para emitir um alarme sonoro apenas no próprio ambiente. Ou seja, a eficácia deles depende de que haja alguém presente no local, acordado e capaz de ouvir o alarme para tomar uma atitude. Eles não possuem integração com o mundo externo. Se um princípio de incêndio ocorre em uma residência vazia durante o dia ou em um galpão fechado durante a madrugada, esse alarme local soará de forma inútil. Essa falta de conectividade e de monitoramento remoto compromete drasticamente a agilidade na tomada de decisão. O tempo de resposta, que é o fator mais crítico para evitar que um pequeno foco se transforme em uma tragédia incontrolável, acaba sendo totalmente perdido. Foi a partir da compreensão dessa vulnerabilidade estrutural nos sistemas tradicionais que enxergamos a oportunidade de aplicar a tecnologia para criar uma camada de proteção inteligente, autônoma e conectada. Diante das limitações dos sistemas locais de detecção, este trabalho justifica-se pela necessidade de desenvolver uma solução acessível e tecnicamente viável baseada na internet das coisas, IoT. Adotou-se uma abordagem de análise multivariada que, ao integrar dados de temperatura, concentração de gases e radiação infravermelha, reduz a incidência de alarmes falsos, um diferencial significativo em relação a detectores de parâmetro único. O objetivo geral consiste no desenvolvimento de um sistema IoT para monitoramento e alerta de princípios de incêndio, integrando sensores ao microcontrolador ESP32 e uma interface supervisória Node-RED. A implementação estruturou-se em etapas sequenciais, desde o levantamento bibliográfico e seleção de hardware, até a implementação da conectividade Wi-Fi e a definição de limiares críticos de alerta. Para construir esse protótipo focando em baixo custo e alta eficiência, realizamos uma seleção criteriosa de componentes, totalizando investimento acessível de aproximadamente R$ 252. Escolhemos o microcontrolador SP32 como o cérebro da nossa arquitetura, não apenas pelo seu alto poder de processamento, mas principalmente por já possuir módulos de comunicação Wi-Fi e Bluetooth integrados nativamente de fábrica, o que é essencial para projetos de internet das coisas,
Esse microcontrolador gerencia 3 módulos vitais de sensoriamento. O módulo KY026, responsável por detectar o espectro da radiação infravermelha emitido pelas chamas. O sensor semicondutor MQ2, ajustado para monitorar a concentração de gases inflamáveis e fumaça no ambiente. E o sensor DHT11, que nos fornece dados contínuos de temperatura e umidade. Todo o mapeamento do circuito foi feito de forma estratégica nas portas GPIO do SP32, separando os sinais analógicos e digitais. Para a emissão do alerta físico imediato, incorporamos um módulo relé de 4 canais acoplados a um buzzer de 5 volts que atua como a nossa sirene de emergência local. A nossa lógica de processamento foi rigorosamente desenhada com um foco absoluto na segurança contínua e na tolerância a falhas. O fluxo de operação inicia-se com ESP32 se conectando automaticamente à rede Wi-Fi local e estabelecendo uma comunicação com o nosso broker MQTT, que é um protocolo de mensagens extremamente leve e ideal para ambientes de IoT. O microcontrolador realiza a leitura constante de todos os sensores conectados, porém, o ponto central do nosso código é o que chamamos de segurança local. Nós programamos uma rotina prioritária. Se o sensor de gás MQ2 ou o sensor de chamas KY026 enviarem um sinal digital indicando perigo, o SP32 ativa o módulo relé da sirene de forma instantânea. Ele atua fisicamente no ambiente para garantir que as pessoas sejam alertadas, mesmo que haja uma queda total na rede de internet. Simultaneamente a esse processo, os dados são coletados, formatados em pacotes de dados JSON e transmitidos via MQTT para a plataforma Node-RED. Lá, essa informação é processada para atualizar os gráficos e disparar as notificações do painel remoto. Nesta etapa, é realizada a demonstração prática do funcionamento de um protótipo IoT para realizar a detecção preventiva de gases inflamáveis e chama em tempo real. O sistema supervisório da central de segurança foi criado na plataforma Node-RED. Temos a indicação da temperatura, umidade, concentração de gás e o gráfico do histórico do gás. Temos a função para alternar a visualização e apagar o histórico, a indicação da condição atual, que indica segura, a indicação da data e hora, a descrição do evento e a gravidade. No teste de detecção de chama, o isqueiro está aceso. Indica detecção. A condição de atual muda para incêndio. É verificado a data, a hora, a descrição do evento como fogo detectado, a gravidade muda para crítico e é realizado um alerta crítico de segurança, fogo detectado. No histórico, os 3 últimos eventos são mostrados. Quando inserimos gás no sensor, ele começa a alterar o valor. E quando atingido o valor de 500 ppm, é indicado na descrição do evento vazamento de gás e é descrito o valor e a gravidade muda para alta. Também é acionado a sirene. Após retirar a fonte de gás, a concentração cai lentamente e quando o valor indicado for menor do que 500 ppm, a sirene será desligada. A indicação da concentração do pico de gás é registrada no gráfico e a condição atual é alterada para seguro. Quando aplicado novamente a fonte de gás sobre o sensor e a condição for maior do que a indicação de 500 ppm, a condição e evento é alterado para vazamento de gás. E quando aplicado chama no sensor de infravermelho,
A indicação conjunta de fogo e gás é mostrada. O segundo pico de concentração foi registrado no gráfico, e o valor da indicação da concentração diminui lentamente com a dispersão do gás. Podemos verificar o histórico da descrição dos eventos na opção Alternar visualização. Todo o histórico está salvo. E clicando novamente, os 3 últimos eventos são mostrados. Metodologia de testes. Para validar o funcionamento integrado do hardware e do software que acabamos de ver, nós estabelecemos uma metodologia de testes rigorosa e segura. Montamos um ambiente experimental controlado em um espaço físico de 5,6 metros quadrados, para garantir a integridade de todos durante as simulações. O local contava com ventilação natural adequada e um extintor de dióxido de carbono mantido sempre a postos para o caso de emergências reais. A nossa rotina de testes constituiu na utilização controlada de um isqueiro, que serviu como a nossa fonte geradora de chamas, e também para a liberação de pequenas quantidades de gás inflamável, diretamente sobre os sensores. Durante essa simulação experimentais, nós ficamos em avaliar métricas quantitativas que são fundamentais para um sistema de emergência. Medimos meticulosamente a distância máxima em que cada sensor conseguia detectar a anomalia com precisão. O tempo de resposta decorrido entre a detecção do evento e o disparo efetivo da sirene, e também monitoramos a estabilidade da leitura da temperatura ambiente através do sensor DHT11. Os dados foram registrados para atestar a repetibilidade do nosso protótipo. A análise cuidadosa dos dados extraídos durante esses testes práticos nos trouxe resultados reveladores e tecnicamente muito importantes. O nosso módulo de detecção de chamas, o KY026, apresentou um desempenho excelente, mantendo uma repetibilidade altamente confiável nas medições. Ele foi capaz de detectar os espectros infravermelhos das chamas a uma distância máxima de 60 centímetros, acionando um relé da sirene instantaneamente de forma consistente. Por outro lado, o comportamento do sensor de gás, o MQ2, apresentou uma limitação operacional que documentamos em nossa pesquisa. Em nossos testes, a distância máxima de detecção confiável para o gás ficou restrita a apenas 5 centímetros da fonte. Ao aprofundarmos a investigação técnica, descobrimos que, quando o sensor é exposto diretamente ao gás concentrado, a variação de tensão elétrica enviada para a porta analógica atinge valores muito elevados. Esses valores extrapolam a zona crítica mínima dos conversores analógicos digitais internos do próprio ESP32, o que acaba gerando variações no tempo de resposta. Esse é um dado essencial que indica a necessidade de estratégias de posicionamentos diferentes em implementações futuras. Chegando à conclusão do nosso projeto, podemos afirmar com segurança que atingimos plenamente o objetivo fundamental deste trabalho: construir uma alternativa inteligente, acessível e altamente eficiente aos sistemas de detecção tradicionais. Ao longo do desenvolvimento, conseguimos entregar um protótipo funcional, focado no baixo custo e tecnicamente viável. Isso comprova na prática o imenso potencial da Internet das Coisas aplicados à proteção e segurança de ambientes residenciais e comerciais. O nosso sistema demonstrou uma capacidade robusta de integrar perfeitamente a leitura simultânea de múltiplos sensores, o processamento embarcado e a transmissão segura de dados em redes Wi-Fi. Com essa arquitetura, nós rompemos definitivamente a principal
limitação que identificamos no início da pesquisa: a barreira daquele alarme convencional que atua apenas de forma local. Agora oferecemos um monitoramento contínuo e em tempo real através da nossa interface no NORAD, garantindo que a informação de perigo chegue ao usuário em qualquer lugar. Além dos acertos do projeto, a transferência científica da nossa equipe gerou resultados cruciais. As limitações operacionais que registramos em nossos testes, especificamente sobre a saturação de leitura do conversor analógico digital do ESP32 em relação ao sensor de gás, servem como uma valiosa contribuição acadêmica. Essa documentação auxiliará futuros pesquisadores, indicando o caminho para novos refinamentos técnicos, como a adoção de modos de conversão mais precisos ou novas estratégias de posicionamento físico. A arquitetura IoT que desenvolvemos garante que o usuário final seja alertado remotamente de forma imediata frente a qualquer anomalia. Isso demonstra um impacto prático enorme na redução do tempo de resposta diante de um princípio de incêndio real, atuando de forma direta na preservação de vidas e de patrimônios. Em nome de todos os integrantes do grupo, finalizamos agradecendo profundamente ao nosso orientador, professor Luan Zucchi Ribeiro, por toda a condução técnica, à Univesp pela nossa formação ao longo do curso e a toda a banca avaliadora pela atenção. Muito obrigado a todos.